área. Atenção, ajeitando o peito Pelé. Pintou o adversário, vai marcar, atirou. Gol! Uma beleza de gol! Gol do Brasil, Pelé! Fala pessoal, está começando mais um Podiumcast, seu podcast de educação física e ciência do esporte. Hoje é meu prazer entrevistar meu querido professor Dante de Rose Júnior, professor emérito da Escola de Educação Física e Esporte da USP e um dos cofundadores da IASH USP, a Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP. Professor e pesquisador interessado na aprendizagem de modalidades coletivas, mas em especial é apaixonado pelo basquetebol, seja para a iniciação, mini basquetebol, seja para o alto rendimento. Tem uma longa história de pesquisa e competição no basquete paulistano. Vi fotos do senhor no Sírio-Libanês, no Juventus, no Hebraica, Pinheiros e no Corinthians. Corinthians. Falando no Corinthians, o professor Dante é fascinado pelo Corinthians e ama assistir jogos com sua família. E não é só isso. Curte Beatles e ama umas cervejas europeias. Quando for para o Brasil, eu vou levar uma para o senhor. Uma outra coisa que eu percebi é que o senhor fez doutorado na Psicologia Social com o professor Esdras Guerreiros Vasconcelos, que também fez doutorado aqui na Alemanha, só que em München, e eu fiz em Münster. Bem legal saber isso. Agora, uma outra coisa que o senhor não sabe é que entre 2010 e 2013, várias vezes eu passei no escritório do senhor e eu achava sensacional que o senhor tinha um muro com várias identificações e representações dos eventos que o senhor já foi no mundo todo. E eu lembro uma vez que eu falei, caraca, se um dia eu for pesquisador, eu vou ter um muro assim. E por coincidência, ou não, motivação, hoje em dia eu tenho isso. E as identificações e esses IDs estão na minha casa. Muito legal saber que de uma forma indireta a gente acabou se encontrando de novo. Se eu fosse continuar falando do currículo do professor, ia demorar mais umas 2 horas. Mas hoje o mais relevante é falar sobre um livro que o professor publicou recentemente em português e em espanhol. Outro tema que também abordaremos hoje é a sua mais nova tarefa institucional à frente da Associação Brasileira de Técnicos de Basquete. Realmente vejo que o senhor fez e faz muita coisa. Querido professor Dante, como o senhor está? Oi, Zé Walter, muito obrigado aí pelo convite. Estou muito bem, graças a Deus. Contente aí de te encontrar depois de tanto tempo, né? Acho que aproximadamente uns 8 anos. E tendo a presença aqui também do meu amigo Ricardo Gonzalez, da Universidade Federal do Ceará, uma pessoa que também tem um trabalho muito bonito, faz parte aí dos meus grupos nas redes sociais, uma pessoa muito ativa. Eu estou bem, estamos bem aqui no Brasil, né? Estou desenvolvendo aí, como você falou, ainda um trabalho, gosto muito de escrever e tenho publicado, assim, frequentemente, não é? Uma coisa que eu sempre gostei de fazer e de colaborar aí para o desenvolvimento do nosso esporte, especificamente o basquete, né? Eu ainda estou vinculado à IASH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Estou vinculado a 2 disciplinas do nosso programa de pós-graduação, junto com professores que você acha que vai lembrar, o Marcelo Massa e o Cássio Miranda. Sim. Nós temos 2 disciplinas, uma de metodologia de pesquisa em educação física e esporte, e a outra esporte infantil e treinamento a longo prazo. Então, a vida não para, né? A gente tem que continuar, apesar de aposentado já há alguns anos, continuo desenvolvendo as atividades e tentando contribuir aí para o basquete com a colaboração desses meus amigos aí que não me deixam em paz, na verdade, né? Não, só para nossa audiência saber, eu não sabia que os dois eram amigos, tá? E aí acaba que o mundo e o Brasil é muito pequeno e acaba que eles se conheciam. E além do nosso querido professor Dante, também temos o professor Ricardo Gonzalez, que também já rodou o Brasil. Eu dei uma pesquisada e vi que o senhor fez licenciatura em Palmas, no Tocantins, fez um mestrado no Rio Grande do Sul e agora está na Federal do Ceará. Sensacional, já rodou muito mais do que eu por aqui. Atualmente, o professor Ricardo leciona várias disciplinas na Universidade Federal do Ceará, mas também
leciona sobre basquetebol para o curso de Educação Física. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa tarde, boa noite. Um prazer enorme estar com vocês, principalmente com o professor e amigo Dante de Rossi Júnior, uma pessoa que tem um enorme apreço e consideração. E eu sigo o trabalho dele desde que morava na Argentina, né? E aí eu vim para o Brasil, conhecer o Brasil por um convite de um congresso, estágio internacional que o Dante organizou em São Paulo, né? E na época, em 87, ele trouxe grandes treinadores americanos, né, de renome. E aí eu tive a oportunidade de conhecer não só ele, como outros profissionais do Brasil, né? Que legal. O mundo é pequeno e a gente andou muito, muito, né? Me reencontrei com ele em 1990 no Mundial de Basquetebol na Argentina, né, onde ele ministrou um curso extraordinário, onde as pessoas ovacionaram, ficaram de pé, né? Pelo conhecimento e a dinâmica. Ele fez um curso com música, no ritmo da música, né? As crianças faziam os treinamentos técnico-táticos. Eu vou te dizer que não é fácil uma pessoa ter os dois tipos de habilidade e conhecimento, a prática e a teórica, né? Sim. Então, nós encontramos no professor Dante uma pessoa extremamente apaixonada pelo que faz, né? E isso é contagiante nas pessoas que estão próximas, com uma vastíssima, grandíssima experiência prática e tem contribuído muito com a academia. Então, isso é uma pessoa realmente referência. O nome dele já está na vitrine do esporte e do basquetebol. Cara, que legal saber que vocês se conhecem e estão se encontrando agora. É sensacional. Dá a sensação que estava tudo programado e não estava, mas vai dar certo. Show de bola. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Hoje, em especial, professor Dante, eu queria saber um pouquinho mais sobre a história por trás do livro intitulado Basquetebol, Componentes da Ação Pedagógica, que o senhor publicou em português e em espanhol. Qual é a história por trás desse livro e qual é a motivação de escrever esse livro depois de tantos livros que o senhor já escreveu sobre basquetebol? Bom, Walter, primeiro, né, como o Ricardo falou, e não sou só eu que tenho essa característica, o Ricardo também é uma pessoa que trabalha muito nesse sentido, é você realmente gostar daquilo que faz, né? E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é escrever e poder compartilhar as coisas com as pessoas que estão envolvidas no processo, no caso no basquete, no esporte, de qualquer maneira. Já há algum tempo eu venho escrevendo livros, eu gosto muito de história também, então eu tenho 3 livros escritos com a história dos Jogos Olímpicos e a história dos Campeonatos Mundiais, e agora estou preparando um outro livro sobre esse mesmo tema. Legal. Só que nesse livro, além da atualização dos dados que eu já tenho dos Jogos Olímpicos, eu convidei 2 pessoas especializadíssimas em basquetebol paralímpico e o basquetebol 3x3, que é a nova modalidade olímpica, né? Sim. Então, eu convidei o Douglas Brasil, que é um rapaz, um jovem também muito estudioso da Unicamp, para escrever sobre o 3x3, e o Sileno Santos, que foi, inclusive, meu aluno lá na EFE, na época, e que hoje é uma pessoa de destaque também no basquetebol paralímpico. Então, a gente está preparando um livro aí para trazer dados sobre o basquetebol olímpico, paralímpico e 3x3. Que legal. Enfim, então, como eu te falei, né, eu gosto muito, sempre gostei muito das questões relacionadas à capacitação dos professores e técnicos. Eu acho que isso é algo fundamental para que a gente possa evoluir em qualquer área, né? Claro, nós estamos falando de basquete, o livro é sobre basquete, mas eu acredito
que esse livro, se alguém for ler, vai ver que os conceitos, que as coisas que tem nesse livro, eles se aplicam a qualquer esporte. Então, a ideia é falar sobre as questões pedagógicas que estão relacionadas com a prática esportiva e também por um viés, né, por uma tendência pessoal, eu falo muito sobre a questão da iniciação esportiva. Sim. Eu gosto muito do trabalho de iniciação esportiva. Eu sempre trabalhei nessa linha. Quando eu era técnico de basquete, quando eu trabalhei na quadra, eu sempre trabalhei com equipes de base. Somente durante um ano que eu trabalhei com adulto, mas como assistente técnico. Então, a minha linha de trabalho sempre foi voltada para a iniciação esportiva. E aí, em função dessa experiência, de tudo que a gente vai lendo, vendo de outras pessoas, eu resolvi montar esse livro que eu chamei de Componentes da Ação Pedagógica, né, que eu divido em 5 itens, que a criança está no centro de tudo isso, e aí eu falo dos pais, dos professores ou técnicos, depende do nível, eu falo da tarefa e falo do ambiente. Então, tudo isso para tentar oferecer, né, um pouco mais de subsídio, principalmente para aqueles que estão iniciando, né? Então, isso é muito importante. E aí também uma outra coisa que eu adotei aí como critério para publicação, ou eu estou publicando no Portal dos Livros Abertos da USP, que é um portal que você pode acessar os livros gratuitamente através de um link, ou, nesse caso, por exemplo, eu fiz uma produção independente. Eu aprendi, né, a mexer na Câmara Brasileira do Livro. Você pode solicitar como é que fala? O registro da obra, né, para você ter uma garantia que ninguém vai, enfim, interferir na sua obra. Você consegue a ficha catalográfica, você consegue a catalogação no ISBN. O único problema, entre aspas, é que você não tem um meio de divulgação do livro, a não ser você colocar nas redes sociais e as pessoas compartilharem tudo isso, replicarem tudo isso, que é o que eu tenho feito. Estamos fazendo agora, né? E, professor, eu preciso falar, eu conversei com outros amigos meus na área de iniciação esportiva, eles acharam muito legal que esse livro poderia ser acessado, por exemplo, pelo e-book. Esse formato de e-book é uma coisa tão difícil, hoje em dia, antigamente era muito fácil ter impresso e tudo mais, mas hoje em dia é uma coisa tão acessível que eu acho que para uma nova geração de leitores passa a ser bem mais atraente ter isso. Sem dúvida. Isso é uma coisa que eu ainda preciso aprender, né? Eu aprendi a lidar com esse negócio da Câmara do Livro, fui fuçando, né? Na verdade, fui enfiando a cara aí para ver o que dava, mas eu sei que o e-book realmente é algo que tem que ser explorado, né? Isso é óbvio. Mas, enfim, é isso, né? É o gosto pela coisa, para poder compartilhar. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de compartilhar as coisas que eu faço. Tem gente que às vezes não quer compartilhar, não vou passar para... Não, gente, tem que passar para frente. Você tem que passar para frente o que você produz. Se as pessoas vão gostar ou não, isso é outro problema. O que você não pode é guardar o teu conhecimento numa gaveta, né? Então, com certeza. A divulgação científica, professor, eu acredito que realmente é a ferramenta para trazer a ciência, extravasar os muros da universidade e esbarrar na sociedade. Falar de cientista para cientista, literalmente é o que a gente não quer fazer aqui nesse canal. A gente quer realmente de uma linguagem acessível que um técnico, um estudante de educação física que está no processo de iniciação possa falar, ok, existe um livro, estou ouvindo 2 experts e uma pessoa que está fazendo a interlocução, me parece interessante para mim, vou entender. E é realmente essa a ideia. Professor, falando literalmente disso, eu gostaria de saber, na sua opinião, aonde o senhor vê que há o maior déficit dos treinadores de basquetebol no Brasil? Fica mais na área da base mesmo, ou o senhor também vê no alto rendimento? Como o senhor vê Então, eu acho que até o Ricardo depois pode complementar, já que ele trabalha também nessa área. Eu acho legal ele também estar falando da experiência dele no Ceará, porque nós, apesar de vivermos no mesmo país, a gente vive em realidades muito diferentes.
Sim. Agora, uma realidade que me parece que é comum a tudo isso é a questão, como eu falei no início, da capacitação das pessoas. Professor Ricardo, se eu pudesse perguntar para o senhor a mesma pergunta, onde o senhor vê que há o maior déficit entre os treinadores de basquetebol do Brasil? Bom, na minha opinião, o grande problema do Brasil é a falta de uma política pública para o esporte, né? Uma política que dê uma segurança de recurso para fazer um trabalho a longo prazo. Entendi. Porque os projetos que existem no Brasil são projetos muito a curto prazo. Então, eu já fui treinador de equipes de base e é muito difícil você se manter e você tem que se reinventar ano a ano. Então, o grande problema, na minha opinião, é os recursos para viabilizar as suas equipes. A segunda questão é a questão da infraestrutura física, né? Nós temos poucos espaços e, além disso, os espaços atualmente no Brasil não são seguros, né? Nas questões da chegada para o espaço, como o contexto, né, dos espaços públicos. Uma dos espaços mais viável ainda, na maioria das cidades do Brasil, são as escolas, mas as escolas também estão superlotadas de alunos e de ações, e nem sempre dão conta da prática de educação física. Imagina você fazer uma prática extracurricular, né? E aí vem, né? Muitas vezes o treinador de basquetebol não tem os recursos necessários para se manter, né? E aí não consegue dar continuidade ao seu trabalho, mesmo que seja um apaixonado, né? Lamentavelmente ele não consegue se manter. Entendi. É muito difícil, né? O professor Dante, quando o professor Ricardo falou sobre uma forma mais estrutural, que há um déficit estrutural que ele acaba respingando tanto na iniciação quanto na alta performance. Como o senhor vê isso? Então, como eu estava falando, né, a questão da capacitação e da realidade que nós vivemos, ela é muito complicada. Então, por exemplo, hoje nós temos pouquíssimos, por exemplo, cursos de formação de treinadores, né? A própria formação desses egressos das escolas de educação física, hoje ela é muito deficitária no que diz respeito à formação de pessoas que vão trabalhar com esporte. Não estou nem falando de treinadores. A gente tem muito pouco no currículo da escola de educação física hoje, muito pouco espaço para o esporte. É uma tendência que a educação física seguiu, né, que eu não concordo, mas, enfim, é uma tendência muito mais mercadológica do que científica e acadêmica, né? Então, hoje os cursos estão voltados para um mercado de trabalho. Posso até considerar que isso seja viável, mas eu particularmente não concordo. Então, você tem que, de alguma maneira, prover essas pessoas de conhecimento. E aí vem tudo completando o que o Ricardo falou, né? As distâncias são muito longas, né? As diferenças são muito grandes. Por isso que eu me preocupo muito com essa questão da iniciação. Eu não estou nem falando aqui de método de treinamento, eu não estou nem falando de exercício, eu estou falando de conceitos básicos que cada um pode depois adaptar à sua realidade. E o que o Ricardo colocou é uma realidade dentro do nosso esporte e do basquete especificamente. Eu hoje sou também presidente de uma associação que se chama Rede Internacional de Basquete Educativo. É uma rede que está espalhada pelo mundo inteiro. Eu sou presidente aqui no Brasil, ela tem vários núcleos. E o que a gente procura fazer é tentar identificar projetos, como, por exemplo, o Ricardo ele faz parte dessa rede, né, através do projeto que ele tem no Ceará,
identificar projetos para poder contribuir com esses projetos, não no aspecto físico nem de material, poder contribuir mesmo com conhecimento. E o Ricardo sabe disso. Isso. E o Ricardo sabe disso, que eu coloco assim muita coisa no nosso grupo. Nós temos um grupo, chama-se RIB Brasil, né, Rede Internacional de Basquete Educativo. E aí a gente percebe que tem muita gente trabalhando nesse país, muita gente fazendo trabalhos muito interessantes, mas que precisam de um apoio. Entendi. Não é? Um apoio didático, um apoio pedagógico, um apoio psicológico, e, é claro, o apoio também estrutural, que muitas vezes passa pelo recurso financeiro que a maioria desses projetos não tem. Né? O Ricardo sabe do que eu estou falando. Então, nós temos nesse grupo projetos que são altamente financiados por leis de incentivo, e temos projetos que o professor junta a garotada ali no quintal da casa dele, colocou uma cestinha ali e coloca 20, 30 crianças para fazer basquete com pouquíssimo material. Então, eu acho que é para esse público também que a gente tem que voltar a nossa atenção. Porque é fácil você ser técnico no Pinheiros, no Paulistano, no Flamengo, né? É fácil ser técnico em Bauru, em Franca, né? No Minas Tênis Clube, certo? É fácil ser técnico. Agora, vai ser técnico lá no interior do Ceará, e o Ricardo conhece bem essa realidade. Vai ser técnico lá em Palmas, no Tocantins, como eu já fui lá da clínica. E é um pessoal, gente, que tem uma receptividade fantástica. Fantástica. São pessoas que te recebem assim de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque a gente tenta levar para eles alguma coisa. É o que eu sempre digo. No meu caso, eu tento levar ideias. Né? Sim, sim. A minha ideia pode não ser a melhor, pode não ser a pior, mas certamente não é a única. São ideias, e aí as pessoas têm que desenvolver essas ideias, escutar outras pessoas, ver outras opiniões e formar a sua própria, entendeu? Mas realmente a gente tem um problema muito sério estrutural, como foi colocado aqui pelo Ricardo, né? E fora as distâncias. Como eu falei, né, no nosso bate-papo anterior aqui, a pandemia, pelo menos, proporcionou para a gente essa oportunidade de, através dessas lives, desses bate-papos online, aproximar as pessoas. Coisa que, por exemplo, num curso presencial, mesmo em cursos de pós-graduação, por exemplo, né, o curso que a gente desenvolve lá na EASH, nós temos gente do Brasil inteiro, que se fosse presencial nós não teríamos. Verdade. Entendeu? Então, é isso que acontece. Não sei se o Ricardo quer... Bem interessante pensar nisso, né? Que dá para aprender alguma coisa com essa fatalidade que a gente tem e está vivendo atualmente, né? É evidente que não é a mesma coisa que um curso presencial. Isso, sem dúvida, não é. Não é. Né? Porque a presença, o cara a cara ali, a troca de informação, o bate-papo no intervalo, no cafezinho, tudo isso é importante. Sim, sim. Mas... Como diz o outro, é o que temos para o momento. Né? É o que tem, né? Não tem como mas é aquela velha história, né? Você pode fazer disso um problema ou pode fazer disso uma oportunidade. É uma questão de opção. Isso, né? É verdade. Então, não que eu tenha algum conhecimento, né? Mas a família da minha esposa é indochinesa. E existe um ditado chinês que é bem legal, que eu gosto muito, que é: todo problema é uma oportunidade disfarçada. Sim. E aí você pode quebrar o pé, os caras falam, não, mas talvez você quebrou o pé porque você não vai para a guerra, daí sua família não morre. Assim, tem essas coisas bem engraçadas. Muito bom. Eu aprendi um negócio quando eu fui diretor lá da EASH, né? Que eu fui o primeiro diretor, né? Não tinha experiência nenhuma. Foi de quando, professor? De 2006 a 2010. Então, eu entrei quando o senhor saiu da direção. Isso, exatamente. E uma coisa que eu aprendi e tomei isso como um lema, para você resolver um problema, a melhor coisa é você admitir que existe um problema. Professor Ricardo, tão simples. Porque, veja só,
Simples assim, porque o que acontece? Ah, temos um problema, não, vamos deixar de... Não, você tem um problema? Temos. Qual é o problema? É esse. Vamos resolver. É, Quais são as chances de resolver, né? Não sei se o Ricardo concorda comigo, mas é assim que eu vejo as coisas. Pô. não, isso é muito bom pensar assim, professor, porque, por exemplo, eu gostaria muito de saber, por exemplo, pensando que existe um problema, uma demanda estrutural e até mesmo de conhecimento. Agora, à frente da Associação Brasileira de Técnicos de Basquete, qual o problema, então, o senhor gostaria de resolver? Se o senhor pudesse falar assim, um problema nesse mandato que o senhor tem agora, qual é o problema que o senhor gostaria de resolver? Eu diria que é o nosso principal objetivo, é a reconstrução, né, a reformatação da nossa Escola Nacional de Treinadores de Basquete, que foi um projeto que se iniciou lá atrás. Oi, Ricardo. Pode falar, Ricardo. Não, eu vejo que o grande problema o Dante já está resolvendo, né? Levaram décadas de treinadores trabalhar sozinho, cada um por si. E com essa generosidade característica dele, ele conseguiu juntar os treinadores, né? Em um país continental como o Brasil. Então, o território é incrível. Então, ter contato com os treinadores de cada estado, conhecer lá no interior do estado quem está fazendo basquete, então, ele já deu um grande passo, né? Eu diria até um salto. Agora, na minha opinião, o desafio é manter junto essas pessoas, né? E uma das motivações são os cursos de formação, né? Legal. E com a experiência que ele tem, mostrar para os jovens que atrás daquele obstáculo também é possível fazer. Talvez não como a gente almeja, mas redirecionando as velas e com um ritmo talvez não tão rápido, né? Porque o contexto não obriga a gente a reestruturar, a gente consiga, pelo menos, não se manter parado. Porque essa pandemia foi um desafio para todos, em todo sentido, né? E muitas pessoas se perderam seus empregos, perderam seus entes queridos. Então, essa retomada que estamos fazendo, essa maneira da gente se reunir através desses cursos, é uma motivação e cria um vínculo. Quando você cria um vínculo, isso é maravilhoso, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, na minha opinião, nós precisamos de manter, né, unidos e buscando estratégias, né? Muito Eu estou legal. muito satisfeito por esse movimento, né? É muito legal. Só Ricardo... para adicionar, pessoas precisam de contato, né? Pessoas são feitas e motivadas. Não, com certeza. Então, mas aí tem um outro aspecto que foi levantado aí pelo Ricardo, né? Como eu estava falando sobre a Escola Nacional de Treinadores de Basquete. Esse é o nosso ponto principal. Um outro ponto que é muito importante é a gente tentar realmente fortalecer a nossa classe, não é? Fortalecer através de uma associação. Quer dizer, as pessoas se unirem à associação para que a gente possa reivindicar, para que a gente possa não impor, mas sugerir, né, de uma forma bastante consistente, e que as pessoas nos ouçam. Eu vou dar um exemplo. Claro que não foi em função disso que eu vou falar, mas já foi um grande passo. Antes mesmo, eu assumi agora em setembro a associação, mas antes mesmo de assumir a associação, e enquanto nós tínhamos ainda o Petrovic como técnico de basquete, a associação enviou uma carta para a CBB sugerindo que, num futuro, veja só, a ideia não era falar o Petrovic não pode ser técnico, não é isso. Mas, num futuro, que a CBB olhasse para os técnicos brasileiros. E nós temos muitos técnicos de muito gabarito.
né? Com certeza, é. Mandamos essa carta, tá ok? E coincidentemente ou não, né? Foi muita coincidência. 1 ou 2 semanas depois, o Petrovic saiu e a associação designou o Gustavo, né? O Gustavo De Conte, o Gustavinho, como técnico. Como eu falei, talvez não tenha sido influenciado pela carta, mas indiretamente a gente já conseguiu um passo à frente. Temos um técnico brasileiro para dirigir a seleção brasileira. Isso é muito legal. Isso é muito E o legal. assistente dele vai ser o Elinho, técnico de Franca. Então, a gente briga por isso. Agora, você só pode brigar por essas coisas se você tiver uma base muito sólida que te sustente. Não vai ser com meia dúzia de pessoas, meia dúzia de malucos que vão. Nós somos de todo mundo, entendeu? E independentemente de nível. Sim, sim. E é uma Não coisa tô aqui uníssona, né? É legal que é uma coisa eu não estou aqui falando só dos técnicos de alto nível, não. Eu acho que os técnicos de base, quem trabalha com iniciação, quem trabalha com projeto, né, que é a base de tudo isso, eles têm que também estar conosco para que eles possam ser contemplados. Sim. Então, eu vejo isso. Agora, voltando, o nosso principal objetivo é retomar a Escola Nacional de Treinadores. A gente já está trabalhando nisso para oferecer cursos de formação que realmente possam ajudar essas pessoas a crescer, né, na sua profissão. Professor, vocês já pensaram no modelo de Masterclass? Você sabe o que é uma Masterclass? Ou da Não Class? conheço. Não conheço. É como se fosse, você pega, sei lá, 10 experts na área e as pessoas colocam temas que elas têm interesse, vamos dizer, tanto da alta performance como da iniciação, e esses 10 experts, eles fazem cada uma ou duas aulas, dependendo do tema, da demanda das pessoas, e fala como fosse o mesmo tema, só que formas diferentes. No final desse masterclass, você tem 10 experts falando sobre o mesmo tema 10 vezes, de 10 formas diferentes, e a chance de essa demanda existir numa próxima masterclass ou num próximo evento é muito baixa. É como se fosse um camp, só que o camp, ao invés de você falar, eles querem aprender isso, você pergunta primeiro o que eles querem aprender, e a partir disso você traz a sua expertise. Bacana. É uma ideia legal. É um modelo bem legal. No mundo de finanças e de internet, isso tem acontecido muito corriqueiro, porque às vezes a gente tem a impressão de que a gente quer ensinar, sei lá, drible, arremesso de três, não sei o quê, mas a demanda deles é entender contexto de dinâmica de jogo, e aí você mais preenche a demanda deles. É uma coisa bem interessante. E como são os experts? Eu tenho elaborado alguns livros dentro desse modelo. Elaborei um sobre obesidade, né, na infância e na adolescência, promoção da saúde na infância e na adolescência, comportamento de risco na infância e na adolescência, e, recentemente, intervenções não medicamentosas na promoção da saúde. Então, esse trabalho multidisciplinar, com um fio condutor, é muito enriquecedor, né? Porque todos os problemas, eles têm muitas variáveis que precisam ser analisadas. E quando mais argumentos diferentes de diferentes especialistas, melhor. Exatamente. Para se aproximar da solução. Com certeza. Né? Exatamente. É aquela coisa que eu falei, né? Você ter várias ideias, não ficar fixo numa única ideia, né? Numa única linha. Você ter várias, e aí você escolhe a sua, você monta, né? Eu costumo brincar, você tem os ingredientes do bolo, né? Os ingredientes são os mesmos. O que é diferente? É a forma que cada um vai utilizar para fazer o bolo. Se eu tenho uma forma desse tamanho, eu vou colocar uma quantidade X de ingredientes. Se eu tenho uma forminha assim, eu vou colocar menos, né? Mas os ingredientes são os mesmos. Bem legal. Então, é muito legal essa ideia, muito bacana mesmo. Se eu precisar de alguma ajuda, a gente pode começar depois. Muito legal essa discussão, obrigado. Mas eu tenho mais uma pergunta. Professor Dante e professor Ricardo, eu estou em contato agora com o Centro de Excelência em Ciência do Esporte do SESI, em São Paulo. E em uma discussão recente, eu percebi que, de uma forma geral, os treinadores de alto rendimento ainda tendem muito a ouvir quem tem experiência na área
E às vezes veem o cientista do esporte como um cara que coleta dados, algum cara quase que estranho. Na opinião de vocês, o que deveria mudar na graduação para aproximar o cientista do esporte para a prática esportiva? Então, eu acho que esse, Walter, é um problema antigo, né? Não é de agora. Nunca houve assim uma conexão, digamos, não vou dizer perfeita, mas uma boa conexão entre o acadêmico, o cientista e o prático, no caso, o técnico. Eu acho que isso é em função de alguns fatores. Um deles, de um lado, a gente percebia que, por exemplo, o interesse do acadêmico, do cientista, era realmente coletar dados. Eu coleto dados para minha pesquisa e está tudo bem, né? Sem dar retorno nenhum, sem, enfim, conhecer exatamente o que estava fazendo. E, do outro lado, essa desconfiança, né? Havia uma desconfiança. O que esse camarada está fazendo aqui? Né? Por que ele está vindo aqui? Então, eu acho que uma maneira de resolver isso é existir realmente uma conexão e que as coisas fiquem muito claras e que os papéis sejam definidos, né? Recentemente, eu estive numa live também com uma psicóloga do esporte, a Júlia, excelente profissional que trabalha no Rio, e a gente abordou esse tema. Então, o exemplo que foi dado, a equipe, o psicólogo do esporte nunca esteve presente num treinamento. Aí ele chega no dia do jogo e quer fazer uma palestra no vestiário, uma palestra motivacional. E sobre motivação ainda, né? Sobre motivação. Virou moda. Palestra. Isso quando não é o psicólogo, são esses mágicos que aparecem aí para fazer palestra motivacional, né? Então, eu acho assim, eu acho que hoje, aí eu estou falando de alto rendimento, eu não estou falando de iniciação, que iniciação é outra realidade, né? Sim. Uma comissão técnica hoje, ela não pode, ela é composta por várias pessoas que cuidam de várias coisas. Então, você tem lá o técnico, o assistente, o preparador físico, o médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, é um conjunto de pessoas. Então, eu dei o exemplo de psicólogo, mas posso dar qualquer outro. Então, quando o psicólogo vai se dirigir ao jogador, o jogador sabe que ele faz parte daquela equipe. Ele não está aparecendo lá para, de repente, achar que o jogador hoje não está bem, ele não pode jogar. E aí tem uma coisa importantíssima. Entendi. Quem dá a palavra final é o técnico. Ponto. Porque quem está lá na quadra dirigindo o time e quem vai ser despedido se o time perder é o técnico. Não tem jeito. Mas então, o senhor acha que... É exatamente nisso. Então, mas o senhor acha que a solução seria, para aproximar o cientista do esporte, da prática, que a figura do técnico também usasse argumentos científicos além da própria experiência? Porque me parece muitas vezes que fala assim, eu ganhei a Copa de 58, então isso é sinônimo de sucesso e, por conseguinte, tudo que eu falo é verdade. Não, eu acho que é um conjunto de fatores. Todo mundo tem que se adaptar. O que a gente vê hoje, na verdade, é o seguinte, que esse quadro tem mudado muito. Os técnicos estão cada vez mais aceitando esse suporte, porque eles sabem que sozinhos eles não conseguem trabalhar, não é? Então, você tem uma equipe de trabalho, eu vou dar um exemplo. Hoje é muito comum numa comissão técnica você ter uma equipe de análise de desempenho. Então, os caras vão lá, fazem o vídeo e tal, e entregam na mão do técnico. Cara, quem que vai tomar as decisões? Olha, isso aqui está bom, isso aqui não está. Olha, fizemos isso, mas é o técnico. Então, eu acho que tem que haver esse entendimento, né? Eu acho que nós temos que encontrar o equilíbrio das coisas. Entendi. O técnico ele não pode hoje prescindir de um trabalho em conjunto. Hoje, uma comissão técnica ela é multidisciplinar, né? Não existe mais aquele técnico de antigamente, que ele era o técnico, assistente, preparador físico, ele fazia tudo, né? Sim.
Mas ressaltando sempre, eu estou falando de alto rendimento, porque na iniciação ainda é mais ou Na menos assim, né, iniciação Ricardo? é exatamente isso, é. Porque não existe recurso para você ter uma comissão técnica. Verdade, Então, eu verdade. costumo dizer que quem trabalha com iniciação, quem trabalha com base, é técnico, assistente, médico, professor, pai, mãe, e ainda por cima dirige a van para ir para o É, jogo, né? Carrega o saco de bola, mas é a nossa realidade, não tem jeito. Por sim. isso que, inclusive, este treinador, ou esse professor, esse técnico de categoria de base, ele tem que ter um repertório de conhecimento muito grande. Exatamente, tem essas E figuras do tem cara que que é ter. a assistência Ele, exatamente, parental. ele tem que ter essa característica, senão ele não consegue trabalhar, porque ele tem que entender o mundo daquela criança. E o É, mundo daquela criança ele é muito amplo. Não sei se o Ricardo concorda com o que eu Eu vejo estou assim falando. que existe uma questão do entendimento de ambas as partes, né? Eu acredito que tanto o técnico experiente quanto a ciência são os dois remos de uma canoa. Se você deixar um remo e quiser fazer com um só, né? O que acontece? A sua canoa começa a dar a volta e não sai do lugar. Então, assim, ciência, assim, o treinador não vai longe demais, né? E, lamentavelmente, a gente que está na academia sabe que existe um ego muito exacerbado nas publicações, inclusive em compartilhar. Para muitas pessoas, eles se importa mais de colocar em uma revista de impacto que a informação seja acessível para os treinadores. Então, enquanto tiver dessa maneira, o esporte, né, ele não cresce. Então, nós precisamos fazer conhecimento cada vez mais sofisticado, com metodologia mais sofisticada, sim, mas, primeiro, valorizar o trabalho também de quem está lá na quadra, que também é tanto quanto valoroso como aquele que faz ciência. E a segunda questão é respeitar cada uma, né, dentro de sua especificidade, e tornar também acessível essas informações para os treinadores. Se a gente faz ciência, nós queremos evidência, ela precisa ajudar. É o legado que a gente deixa, né, para a comunidade científica. Então, eu concordo também com o Dante, nós temos melhorado muito, muito nesse sentido, mas ainda nós precisamos trilhar, né, uma longa estrada, né? Mas eu acredito assim que isso aí também faz parte do ser humano, né? A pessoa querer trabalhar, se isolar, mas sou assim muito convincente, quero acreditar que um futuro vai ser melhor, né, dessa maneira mais compartilhada. Treinadores e cientistas, vamos chamar. que legal. Eu acho esse exemplo do senhor, professor Ricardo, bem legal. Essa ideia do remo. Eu imagino agora um remo, assim, o cara tá aqui, ó, experiência. Na próxima tem que dar um pouquinho de ciência. Senão, se ele só for aqui na experiência, ele vai ficar rodando ali, né? E se só for ciência também, ele vai ficar dentro da comunidade científica, falando entre cientistas, e a prática tá lá. Achei muito legal essa analogia, muito, muito rico. Professor Dante, já estamos caminhando para o final e eu gostaria de te pedir duas coisas. Eu gostaria que você pudesse dar uma palavra para os profissionais de educação física e ciência do esporte que têm interesse no basquetebol e não sabem por onde começar. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que você pudesse compartilhar com eles também alguma coisa que o senhor aprendeu nesses poucos anos de experiência que seria essencial para eles serem um bom profissional na área de educação física. Então, eu acho que o fundamental é você estar o tempo todo adquirindo conhecimento. Sem conhecimento, ninguém sobrevive, né? O conhecimento é algo que ele não tem limite. Conhecimento não ocupa espaço.
né? Conhecimento não ocupa espaço. Tem um espaço aqui atrás cheio de livro, mas o conhecimento que você adquire aqui, esse não ocupa espaço. Então, é importante a gente estar o tempo todo, tentando aprender. Quando eu faço uma apresentação, um dos primeiros slides que eu coloco é super simples. Eu coloco um slide assim: aprender para ensinar. Para você ensinar alguma coisa, você tem que aprender sobre aquela coisa. Sim. Como é que eu vou ensinar para alguém algo que eu não sei? Então, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que estar o tempo todo me atualizando. Isso não diz respeito à faixa etária, não diz respeito a nível que você esteja, se você é acadêmico, se você é pós-doc, se você é... Enfim, não importa. Não importa. Então, eu acho que o conhecimento é a base de tudo, né? E no sentido de tentar contribuir, por isso que eu tenho aí os meus grupos, até depois, se você quiser Sim, você colocar pode aí colocar que eu no coloco na vídeo. descrição do Tá. vídeo e no Spotify. Eu tenho uns grupos aí, um deles o Ricardo faz parte, né, que é dos projetos, mas eu tenho mais 2 grupos onde eu coloco muito material. E a gente troca muita informação de cursos, a gente coloca muita informação de eventos que vão acontecer, então acho isso fundamental. Eu te passo depois o link, né, pelo nosso contato aqui, mas é muito simples. Quem quiser participar desses grupos, é só me mandar um e-mail. O e-mail é vivaobasquete@gmail.com. Ah, mas isso aí dá para anotar de olho fechado. Precisa nem, é muito simples. Vivaobasquete@gmail.com. Escreve lá, professor Dante, eu assisti lá o Podiumcast com o Walter, o Ricardo, tal, estou interessado em participar do grupo. Pronto, me coloca o telefone lá e automaticamente, hoje a gente tem aí, acho que juntando os 3 grupos, nós temos aí, acho que umas, sei lá, 350, 400 pessoas que recebem informação constantemente. Isso é muito E é a legal. Isso é muito divulgação de legal. conhecimento. Uma frase que eu gosto muito, que eu falei que eu não sei onde eu vi, não lembro onde eu vi, não sei de quem é. Como eu não sei nada disso, então a frase passou a ser minha, Passa tá? a Eu me ser do senhor. apoderei, de domínio público, eu me apoderei. Eu costumo dizer o seguinte, que conhecimento que não é compartilhado não é conhecimento. Aquilo que eu falei, não adianta aquilo que eu tenho, que eu sei, né? Aquilo que eu aprendi, guardar na minha gaveta e falar, não vou contar para ninguém. É segredo meu, vou morrer e vai ficar guardado na minha gaveta e ninguém vai aproveitar. Então, acho que esse é a grande sacada, é o conhecimento. Muito, muito, muito legal. Ó, eu vou dizer assim, eu aprendi demais. O mais legal foi esse ar de poder conversar e ver a experiência de vocês em dimensões totalmente diferentes. Eu acho muito rico isso. Eu queria acrescentar alguma coisa, eu concordo que o Claro, Dante está falando, mas na era do conhecimento, nós precisamos estar conscientes para qual conhecimento que nos ressignifica, ou seja, o que nos acrescenta, porque também existe muito fake news, né? Opa, E através da mídia, atualmente, nós recebemos muitas informações, mas até que ponto aquele conhecimento vai acrescentar nesse momento da minha vida? Quais são as referências que me está passando esse conhecimento? Então, eu acho que nós precisamos entender o conhecimento com muita parcimônia, né? sim, Nem todo conhecimento é bem-vindo. Até sim, você ficar muito tempo na tela é prejudicial. com certeza. Então, eu acredito muito ainda na diversidade de conhecimento, a criação de vínculo, a troca de experiência, as leituras, estudo dirigido, todos tipos de conhecimento diversos, né? E assim como a gente não pode molhar, né, o fruto e os espinhos, nós precisamos focar, colocar nossa energia, aguar aquilo que nós queremos que cresça, Sim, né?
E o que nós queremos aqui, que cresce, é o basquetebol. Muito Tamo legal. junto, Daniel. Ó, É e isso aí. eu já amei esse link, vivaobasquetebol.gmail.com. Viva o basquete, Viva o basquete, desculpa, viva o basquete. Aí, @gmail.com. show de bola. Inclusive, você está convidado a fazer parte do grupo, só que é pelo WhatsApp, né? Não, tudo É um bem, grupo tudo de bem. WhatsApp. Eu aprender é sempre válido. Eu acho que essa é uma das nossas missões também, compartilhar a divulgação científica, então, com certeza eu estou dentro. Ok, querido professor Dante, querido Ricardo, meu muito obrigado, um grande abraço e nos vemos na Grande próxima abraço. semana em mais um Pódio Castro.